Agora começa mais um Talks, todas por... Eu sou Gabriele Franca, estou aqui ao lado de muitas mulheres maravilhosas e incríveis com muito conteúdo. Então eu começo apresentando a vocês Pauline Brito. Olá, gente, sejam bem-vindos. Grazi Rodrigues. Oiê, olha lá, vamos começar, hein? Bora! E a nossa convidada que eu vou apresentar agora, hoje no Talks Todas por Um, a gente tem a honra, o imenso prazer de receber uma convidada muito especial. Ela que é teóloga, escritora, analista comportamental, além de autora do livro Porque Deus Nos Amou Desta Maneira. Com mais 2 livros ainda, revisando edição, que estarão em fevereiro no mercado, gente. Ao Cheiro das Águas e A Mulher Segundo os Olhos de Deus. Tem uma abordagem única, combinando em sua formação em teologia com análise comportamental, oferecendo uma visão profunda sobre como a fé pode impactar as nossas decisões, comportamentos e o nosso desenvolvimento pessoal. Vamos explorar hoje bem aqui a jornada dela, com sua fé e seu trabalho, como eles influenciam a vida das pessoas. Então seja muito bem-vinda, Lisa Belê! Bem-vinda, Lisa! Obrigada, obrigadíssimo por estar aqui mais uma vez. Já estive com a Gabi, essa maravilhosa. Hoje conhecendo a querida e a minha cliente por muitos anos. Olha, Grazi, muitos anos. Então, assim, eu estou em casa. A gente está muito feliz. A gente está muito feliz de você estar aqui. E muito feliz de estar aqui para poder compartilhar com vocês algumas experiências e também algumas convicções, independente de religião, mas convicções que realmente transformam vidas, convicções que faz diferença na vida de qualquer pessoa que queira aumentar conhecimento, discernimento, entendimento da vida. Sim. E vocês têm uma relação muito bonita, você e a Grazi, né? Uau! São amigas de longa data? Na verdade, a Lisa, eu falo muito isso. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo que a Lisa foi um anjo enviado por Deus num momento muito difícil, né? A Lisa, naquele momento que eu procurei, ela foi a minha coach. Isso há muito tempo atrás, tá, gente? E ela passou a ser, na verdade, a minha... Como eu posso dizer, Lisa? Conselheira. A Lisa Eu transformou... acho que uma mentora, né? Antigamente a gente nem usava muito essa questão da mentoria, verdade, né? mentoria. Era o coach. Mas não é a questão do coaching, porque na verdade eu fui buscar ali um profissional que se tornou um pessoal. Foi uma transformação maravilhosa. Então ter a Lisa aqui é muito importante. A Lisa é uma pessoa que ela alcança pessoas, né? E não estou falando bem no íntimo, claro, mas tanto no profissional quanto no pessoal, relacionamento, comportamento, ela transforma. Então, vocês que estão aí do outro lado, aproveitem cada instante deste momento aqui. A gente está tendo a honra de ter a Lisa com a gente e levar a Lisa até vocês. É sobre isso. Então, curtem bastante, aproveitem, fiquem aí, porque vai ser demais. Compartilha. Eu só tenho gratidão, gente. Então, se eu for falar da Lisa, eu vou ficar aqui o programa todo, 60 minutos a gente vai falar e eu vou ficar falando. Então, vamos deixar ela falar um pouquinho. E neste meio aí, a gente vai contar a minha história, a gente vai contar várias histórias também de transformação e para somar. E é isso, né? O intuito do Todas por Um é alcançar pessoas. Então, assim, a gente fala muito que se a gente conseguir desse lado daqui alcançar uma única pessoa do outro lado, com esses grandes convidados que a gente tem trago, a gente está muito feliz. É o propósito, né, que a gente tem aqui. E eu tenho certeza que esse programa de hoje vai alcançar muita gente aí. Então, fiquem aí. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada, Grazi, pelo convite. Gabriela, a Gabi. Então, assim, eu estou muito feliz, porque, assim, falar de coisas, de um testemunho que traz um conteúdo mais espiritual é diferente do que a gente estar aqui em uma conversa a 4, que a gente pode explorar algumas direções. Sim. Algumas direções. E assim, as pessoas hoje, elas precisam de direção. Sim. Totalmente, principalmente nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo no mundo, e principalmente aqui no Brasil.
Então, assim, nós precisamos de direção. Então, eu sinto que as pessoas estão um pouco perdidas, oscilando, sem ter aquela pessoa que pegue na mão e faça o caminho com elas. Né? Porque uma coisa é você ser coach e treinar uma pessoa para ela ser o que ela quiser ser. A gente pode treinar, eu posso treinar você para você ser o que você quiser ser. Mas a gente mentorear e levar a pessoa a se conhecer e conhecer a finalidade de vida que Deus a criou, ela vai ter plenitude de vida. Ela vai ter plenitude de vida, porque ela vai estar fazendo o caminho que Deus determinou para ela, porque nós temos um destino. Deus nos criou para uma finalidade. E descobrir, então, a minha função é descobrir essa finalidade, fazer com que as pessoas cheguem aonde Deus tem planejado para elas. Né? Quando eu fiz teologia, o meu trabalho de TCC foi sobre aconselhamento noutético, que é exatamente aconselhamento bíblico. Daí eu fui estudar o coach, fui ter as ferramentas, mas o melhor de tudo é que nós levarmos a pessoa a descobrir o caminho certo, o caminho que Deus traçou para ela. Porque não adianta você querer ser igual a ninguém, você tem uma identidade. Você precisa descobrir a sua identidade. E a sua identidade é que vai fazer você andar, vai fazer você crescer. E essa semana, quando a Gabi mandou uma mensagem para mim, eu fiquei um pouco ansiosa. Eu tive transtorno de ansiedade, então eu sei o que é isso. Eu fiquei um pouco ansiosa. Eu falei, Jesus, que coisa boa, né? A Grazi tinha me ligado na semana anterior para falar, você pode ir hoje? E eu tinha um compromisso, eu não pude. Mas naquele dia, eu fui acordada pela madrugada, o Espírito Santo de Deus me acordou e me deu uma coisa assim maravilhosa, que eu incluí no livro. Eu fiz um capítulo só sobre os processos que nós passamos. E às vezes as pessoas falam, nossa, está muito difícil isso, está muito difícil aquilo. Por exemplo, a Grazi, quando me procurou, era para resolver uma situação para ela, mas de repente eu tive a direção e, não, vem aqui os dois, eu quero falar com os dois, ela e o esposo. E graças a Deus eles estão bem hoje. Então, foi uma isso transformação. É extremamente importante. Então nós precisamos entender os processos. Ninguém foge dos processos. Né? Mas você precisa procurar a pessoa certa para te ajudar. Exato. Ô, Lisa, como você consegue unir o coaching, a análise comportamental com a teologia? Porque muitos profissionais estudam o coaching, ensinam algumas ferramentas, mas como colocar teologia nisso tudo? Teologia é o estudo de Deus, né? O que é que faz a gente acreditar realmente em Deus? Nós temos uma fé, mas o que me faz ir para essa diferença é a Bíblia. Porque eu tenho o estudo de Deus, eu tenho as ferramentas do coaching e eu tenho a instrução do Espírito Santo. Ele sopra no meu ouvido algumas coisas que ninguém vai te dar. É o dom Entendeu? da palavra. É o dom da palavra, é o dom do Espírito Santo de Deus ali presente na tua vida. Eu estou conversando aqui com você, fazendo um treinamento, de repente Deus sopra no meu ouvido uma palavra. E ali Ele me dá todo o discernimento do que você está passando, do que você está precisando e de como conduzir você. Então isso é uma coisa que você alcança, é alcançável para todos. Mas precisa de uma busca, precisa de uma intimidade com Deus, precisa de você ter uma conexão com Deus. E isso você vai adquirindo com o tempo. Com intimidade. E é incrível que eu lembro no caso, no meu processo de treinamento com a Lisa, né, no meu processo de desenvolvimento, como a transformação, né? Porque quando eu procurei a Lisa, eu precisava ter a minha independência. Porque eu sempre fui muito dependente emocional, enfim. E assim, eu precisava ter uma independência, me autoconhecer, porque eu sempre fui uma profissional, ganhava bem, tinha a minha independência financeira, tinha a questão, né, de ser, olha, eu faço bem o que eu faço, mas emocionalmente eu tinha um bloqueio, tinha um problema. E eu me lembro bem
no meu treinamento, não era treinar a Grazi, era alcançar as pessoas. Então, quando a Lisa fala da teologia em si, eu lembro muito bem que assim, você precisa olhar para você, mas ao mesmo tempo entregar isso a quem está ao seu lado. Então, é a divisão de palavra, é alcançável, sabe? Então, isso é muito importante, isso é muito legal. Então, eu sinto muito isso quando eu falo que ela tem o dom da palavra, porque são coisas que você fala assim, meu Deus. E acontece. Então, ali, aí eu falo assim, é sobre isso. É sobre você se transformar, é sobre você aceitar, se transformar e entender que aquela sua mudança vai mudar também a vida do outro. É muito forte isso. É que você não pode se observar. Quando você constitui uma família, você não pode se observar sozinha. Você tem que se observar o todo. Você tem que observar que você não é mais sozinha. Então, todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos e direções vai afetar o outro. Então, se eu vou afetar o outro, eu tenho que pensar. Eu tenho que saber agir. E eu me lembro que eu falava, você, Grazi, você precisa ter tempo para isso, para isso, para isso. Você precisa alcançar cada pedacinho da sua família, seu esposo, sua filha. Então, você precisa fazer as coisas coordenadamente para que ninguém fique sozinho no Porque processo. o trabalho me consumia. Sim, e hoje Foi é a nesse realidade tempo. de muitas mulheres. Muitas mulheres. Mas quando você faz um planejamento de como você vai lidar com a sua família, no lazer, no trabalho, no dia a dia, as responsabilidades. Eu me lembro de um episódio que era uma briga, assim, uma discussão, e eu confrontava os dois. Eu colocava um em frente ao outro. Era uma terapia de casal, Grazi? Não era, Não gente. olha. Olha, nem vai falar muito disso, não. Mas não era, não. É que, na verdade, como eu tinha que me autoconhecer, e eu sempre fui muito 200% trabalho. Né? E era muito engraçado, que o Gil sempre falava pra mim a seguinte frase: se você for 10% do que você é no trabalho dentro de casa, seria muito melhor. Por quê? Porque você se entrega, né? Você passa ali. E aí, quando ela fala de família, não é só dentro de casa, porque eu costumo falar isso para meus clientes. A gente passa tanto tempo junto, a gente passa mais tempo dentro da empresa do que em casa. E aí você começa a constituir uma família também ali. Não só com seus colaboradores, mas também com seus clientes. E cria uma certa afinidade ali, Sim, né? sim. Uma intimidade que passa a crescer. Então aí chega um momento também que você precisa se autoconhecer. Opa, peraí. Mas você tem uma outra família. Você tem uma vida a viver. Então, assim, o trabalho, na época, quando a gente fez, foi de autoconhecimento e direcionamento. Porque eu estava numa fase muito boa do meu trabalho também, só que eu precisava levar isso para dentro da minha casa também. O equilíbrio, exatamente. E muitas mulheres não conseguem encontrar esse equilíbrio. Não consegue. Mas aí aí é onde entra a mentoria, né? Eu amo fazer mentoria, porque eu posso treinar você para você ser o que você quiser. Mas se eu mentorear você, eu vou levar você à plenitude. É diferente. Entendeu? É um trabalho de extrema confiança. Sim. Eu tenho que acreditar no que você me diz e você tem que acreditar no que eu estou falando para você. Porque você muda a direção. Você muda a direção, porque assim, eu vou te dar estratégia. Eu tenho uma pessoa que está comigo há muitos anos e agora, depois da pandemia, não, que eu realmente me afastei um pouco por causa dos problemas que eu tive, visão, saúde e tal, mas assim, agora com o meu retorno, então assim, essa pessoa ligava para mim todos os dias, de segunda a sexta, 6, 10, 7 horas da manhã. Então assim, era muita estratégia. Entendeu? Então, quando você é guiada por Deus, quando você está fazendo algo com permissão de Deus para poder mudar a transição, mudar a vida das pessoas no processo de transição, seja pessoal, seja profissional, emocional, psicológico, físico, o que for. Se você tem uma mentora ou um mentor, é mais fácil, porque a pessoa vai segurar na tua mão e vai fazer o caminho com você. Entendeu? Então, se você precisa, a pessoa está ali. O mentor vai estar ali, pronto para poder te atender a hora que você precisar. Então, isso te dá autonomia
e estratégia para você levar. Foi aonde eu me pessoas. descobri e foi onde eu Entendeu? também cresci. Cresceu. De analista para coordenadora, para gerente. Então, ali, no profissional também, então tinha um certo bloqueio que envolve tudo, porque é uma barreira, exatamente. E aí esse trabalho de mentoria, esse trabalho de direcionamento me fez desenvolver como pessoa e profissional, como esposa, exatamente, como profissional, como mãe. Exatamente. Então você começa a enxergar muita coisa. Então a estratégia e o direcionamento te abre caminhos que tá ali. Tá na sua frente, cara. Inigualável, porque você exatamente. não enxerga. Você quando está dentro de um problema, você não consegue ter uma visualização ampla. Você está focado ali no teu problema. Então, como mentor, eu chego para você, eu estou percebendo, eu tenho percepção de quem você é. Eu tenho percepção do que você está precisando. Então, a direção que eu vou te dar, ela é plena. Então, se eu confio em você, no que você está me falando, das suas necessidades, e você me confia, e eu confio em você, e você confia em mim, e eu te dou a direção, não tem erro. Eu não tenho um caso perdido. Todos foram de sucesso. Todos foram de sucesso. Foi sobre essa questão de conexão com Deus. Sim. Como é que a gente hoje, tem algum roteiro? Porque, por exemplo, a gente vai na igreja, tem o devocional, faz jejum, oração, mas tem essa sede, né? Eu quero ir no mais profundo. Você dá alguma orientação em relação a isso? Eu amo fazer a mentoria espiritual. Eu sou especialista nisso. Pela teologia, por ter sido ordenada ministra da palavra, por Deus ter me dado o dom. Então, assim, e a finalidade do meu trabalho em si, de modo geral, é levar as pessoas a Deus. Para mim, o mais importante é levar as pessoas a Deus. Então, assim, para que você tenha uma comunhão com Deus, primeiro você precisa se conhecer e você precisa realmente saber para onde você quer ir. Senhor, é da tua vontade? O meu caminho está de acordo com a tua vontade? Porque tudo que está em nossa vontade, que está no centro da vontade de Deus, nos é dado. Nos é concedido. Então, o que é que você pode fazer? Ler a palavra. Eu vou te falar que hoje eu não sou muito de igreja. Por causa de muitas situações. Não posso atacar a igreja, porque a igreja é de Jesus. Então, tem muitas pessoas que não estão fazendo a obra de Deus assertivamente como manda a palavra de Deus. Então, assim, a gente precisa saber onde você vai. Né? Porque, não sei se vocês sabem, mas toda a unção que está sobre o líder de uma comunidade, de uma igreja, é transmitida para as pessoas, para os membros que estão ali em comunhão. Seja bom, seja ruim, é transmitido. Então tem que tomar muito Então cuidado. precisa tomar muito cuidado. Mas eu posso falar para você que quando eu passei em 2020, eu estava sendo acompanhada pelo pastor da minha igreja. Eu estava fazendo uma clínica pastoral por causa da situação que eu estava nos olhos, né? A problemática que eu estava de ter o derrame e olhar para você e só ver sangue nos olhos. Nossa. Foi difícil, mas assim, eu estava fazendo um acompanhamento clínico, mas o processo todo da pandemia, eu pouco fui à igreja, mesmo porque estavam fechados, né? Então depois eu fui muito pouco. Então você me perguntou sobre a comunhão com Deus. A palavra de Deus diz para você entrar no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Chama por Jesus. Nós somos igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Se eu estiver em comunhão aqui, nós estamos em comunhão, nós estamos em 4. A palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. Amém. Então, se eu invocar Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar aqui conosco. Então, é comunhão. Então, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, conversa com Deus. Como eu estou conversando aqui com você. Se você conversa com Deus, como eu estou conversando aqui com você, chama Jesus para sentar contigo. Senta aqui, Jesus, eu preciso contar uma história para ti. Ó Senhor, eu hoje estou triste, hoje estou com raiva, eu hoje estou extremamente insatisfeita, eu hoje estou muito brava. Eu hoje estou muito zangada contigo, Jesus. Mas eu te peço perdão porque eu sou falha. Começa a ter uma comunhão com Deus, começa a ter uma conversa com Jesus. Dobra o teu joelho, coloca a tua face no pó
e fala: Jesus, vem aqui. E começa a ler a palavra. Começa a buscar. Eu não estou falando de religião. Eu nasci dentro da Igreja Batista. Os meus avós já eram cristãos batistas, né? Mas eu tenho a minha comunhão com Deus. Porque quando você tem uma comunhão com Deus, Ele não vai te ensinar nenhum caminho errado. Não vai deixar você tomar nenhuma decisão errada. Então, isso é comunhão, isso é busca. Você vai à igreja para quê? Para buscar uma bênção? Não vá. Você tem que entrar no lugar da bênção. Você vai à igreja para louvar a Deus, para adorar a Deus. Ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, busca isso quando você sai da igreja. Não é somente ali. Vai para a tua casa e constrói um altar de adoração. Constrói um altar e você vai ver sua vida espiritual mudar. Então você vai começar a ter percepção. Deus vai abrir a tua percepção espiritual, abrir os teus olhos. Deus vai abrir para você o caminho que você deve andar. A palavra diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei, guiar-te-ei com os meus olhos. Quando Deus fica em silêncio, a gente pede: Deus me dá uma resposta e tal. Não é o tempo. Há tempo para todas as coisas, conforme está em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Às vezes Deus fica em silêncio porque Ele quer ver a nossa atitude. Não que Ele não nos conheça. Ele nos conhece. Mas quando Ele fica em silêncio ou quando Ele nos deixa passar por um deserto, é para que a gente saiba quem nós somos. Ô, Lisa, você que é coaching, quando a pessoa chega, eu tenho uma meta. A minha meta é construir uma casa até tal ano, me mudar de cidade, casar. Eu tenho uma meta, uma visão. Como você atrela essa meta, cria uma estratégia atrelada aos planos de Deus? Porque para Deus pode ser uma coisa e para a pessoa é outra. Como saber? Como saber? Exatamente pelo processo que você está passando, pela condição que você tem de construir o teu projeto, pela condição que você tem psicológica de entender como você está com Deus e como você vai gerir aquilo que você quer. Porque as bênçãos de Deus não podem te afastar de Deus. Então, às vezes, Deus fica em silêncio para que a gente possa perceber que aquilo que a gente está pedindo, que a gente quer, não é o melhor que Deus tem para nós. Geralmente é porque a gente está insistindo em algo que não é da vontade de Deus. Porém, Deus é tão maravilhoso e tão bom que Ele pode dar para você. Ele tem a vontade dele permissiva. Mas aí o que vai acontecer no futuro? Você vai dar com os burros na água. Você não vai conseguir, porque nem todo sucesso vem de Deus. Né? Então, para que você construa isso, e por que Deus fica em silêncio? Ele fica em silêncio para conhecer as nossas reações, as nossas ações e reações. Porque para a gente andar com Deus, nós precisamos saber como nós temos que nos comportar com Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o silêncio de Deus é uma resposta para que você pare, pense e analise se realmente aquilo vai te fazer bem. Será que Deus está de acordo com isso que eu estou pedindo para Ele? Então a gente tem que analisar, porque toda a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Então você tem que analisar. Mas para isso é necessário que você realmente comece a conhecer a palavra. Porque o nosso relacionamento com Deus é baseado na palavra de Deus, na Bíblia. Né? Que não é um livro religioso. A Bíblia não é um livro religioso. E eu acho que é um fortalecimento de fé também, ela falando aqui, porque assim, a gente quer tanto, Deus não fez. E aí você, peraí, mas eu confio em Deus porque Ele não me deu? Eu vou continuar confiando em Deus, mas Ele não me dá o que eu quero. Mas e aí, você crê que Deus realmente não te deu porque não é bom para você? Então é um fortalecimento de fé. De fé. Eu vou contar só uma experiência. Eu não vou contar tudo ainda, mas eu venho aqui novamente para poder contar para vocês o que Deus está fazendo.
Mas eu vou te falar só uma coisa. Em 2018, Deus me deu algo e eu não quis. 2018, 2019, Deus me deu algo que eu vinha pedindo a Deus já fazia muito tempo. E Deus me deu e eu não quis. Mas por que eu não quis? Eu não quis porque eu estava envolvida em um outro processo. Dos livros, do meu crescimento, estava na televisão, sendo entrevistada por 5 canais de televisão do país, em rede nacional. Uau. Então, eu Conta não pra quis, gente como tá? foi isso. Eu não quis. E eu falei, Jesus, como é que o Senhor faz isso comigo? Me deixa passar isso dessa maneira. Por que isso? Para que isso? E orava, e chorava, e murmurava. E... Quando foi recentemente, eu fui convidada, um grupo de mulheres estava fazendo uma reunião e me convidaram para poder levar uma palavra. E eu fui automaticamente, lógico, falar de Deus, a gente fala a qualquer hora, em qualquer momento. E assim eu fiz. Ali tinha uma pessoa, uma mulher de Deus, uma profeta, profetisa, e ela me deu uma palavra. Ela orou por mim e Deus falou através dela o seguinte: por que tu me pedes isso se eu já te dei e tu não quis? Ali a chave virou. E eu comecei a analisar. Deus, o que eu não quis? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E Deus, em sua infinita misericórdia, porque quando Deus tem um propósito na tua vida e te faz uma promessa, Ele cumpre em qualquer situação, em qualquer circunstância. Sim. Você só precisa estar preparada. Porque eu passei uma situação que não deveria ter passado do jeito que eu passei. Mas eu fui responsável. Porque eu não quis o que Ele me deu no momento. Porque eu me preocupei mais com o que eu estava vivendo. Não com o futuro. Percebe? Então, assim, e Deus ficou em silêncio. Deus ficou em silêncio, que 2018, 19, 20, 21, 22, 5 anos. E eu batendo na porta, mas Ele já tinha me dado, eu que não quis. Deus não tem nada a ver com isso. Então, é necessário que nós estejamos atentas à vontade de Deus. Né? O silêncio, às vezes, é um não. Ou me espere. Aguenta um pouco. Vai mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho. Amadurece mais um pouco. Então, isso é extremamente importante, porque depois a gente reclama, e eu estou falando de mim, tá? Depois a gente vai reclamar, por que o Senhor não fez isso? Por quê? Mas Ele já tinha feito, eu que não quis, eu não estava preparada para receber aquilo que Ele tinha para mim. Então, a culpa foi de Deus? Não, a culpa foi minha. Entendeu? Então, isso serve de alerta para que a gente possa estar atentas e ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. Entender o que é da vontade de Deus. O que é bom para nós. Porque Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E isso que eu estou falando para vocês, serve para todo mundo que busca a presença de Deus, que busca uma mentoria, que busca uma assertividade em alguma área da sua vida, e que às vezes Deus está ali na porta, debaixo do teu nariz, te dando o que você precisa, e você não está atenta para a vontade dele ser feita. Então, Deus não erra. Nós aqui ficamos dispersos, né? Buscando aquilo que Deus tem para nós, e que a gente ainda não tem a maturidade para entender que aquilo seria melhor para nós. Lisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei, passei, né, com seu treinamento e tudo mais, e eu sei também que você transformou vários grandes empresários. Eu sei que tem empresários grandes que passaram por você, que se transformaram, que cresceram muito mais. Quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala do mundo em si, para você direcionar essas pessoas dentro da palavra de Deus, como é a aceitação? Por que eu estou te perguntando isso? Eu tenho visto, e eu quero saber da sua opinião também, das meninas no geral. O que eu tenho visto muito, que eu me deparei outro dia, falei, gente, como mudou? Eu vou falar que há 5 anos atrás, por antes da pandemia, você não via muito
a geração falar de Deus ou as pessoas. E hoje, quando você fala de grandes empresários, de grandes personalidades, em todos os momentos eles colocam Deus à frente. A Bíblia. É incrível como eu tenho visto a presença de Deus dentro desses grandes mentores, ou como posso dizer, profissionais que estão alcançando muito mais pessoas. E eu estou vendo o fortalecimento da palavra de Deus. Aí eu falo, exato, eu falo, a dificuldade hoje ficou mais tranquilo, porque sempre foi uma dificuldade trazer o empresário para dentro da palavra e fazer as coisas acontecer, porque a gente está falando de gestão humanizada também, né? Sim. Porque você transfere aquilo para o outro. Como que é isso hoje? Como que você vê? E você percebe isso também? Que teve uma grande mudança e que Deus tem se feito presente em grandes pessoas também? Sim, eu comecei a estudar o coach desde 2010, né? Então, assim, sempre teve uma resistência, porque as pessoas, a própria Bíblia fala, Deus fala para nós, o meu povo sofre por falta de conhecimento, né? Então, existia, que desde 2010, desde 2014 que eu conheci a Grazi, 2013, 2014, por aí, que eu sempre usei a Bíblia para transformar vidas. Sempre usei a Bíblia para transformar vidas. E hoje nós vemos os 2 maiores coaches do país, eles trabalham com a Bíblia, né? Eles inseriram a Bíblia como um fundamento, como de transformação para as pessoas. E assim, eu sempre fiz esse trabalho, entendeu? E sempre tive uma resistência, porque eu sou pequena. Eu sou pequena, mas o que Deus me dá para poder fazer, eu gosto de fazer com excelência. Sim. Entendeu? E os resultados realmente, graças a Deus, são bons. Então, não tem nada mais assertivo do que você direcionar a vida de uma pessoa diante dos princípios, né, bíblicos, né? E uma outra coisa, a gente vê e tem estudos que, por exemplo, nos Estados Unidos, cada empresário tem um coach, né? E principalmente eles lidam muito com o amor, né? Dentro das empresas. E para você conseguir uma 100% de resiliência, você só consegue se você tiver amor. Porque como que eu vou lidar com você e ser resiliente com pessoas extremamente difíceis, e eu preciso manter a minha postura se eu não tiver amor pelas almas? É impossível. Sem amor ou nada. Sem amor, nada. Entende? Então, assim, a resistência hoje não é muito grande. Temos sim, porque tem aqueles que zombam, né? Sim. Os que escarnecem a palavra de Deus. E a gente só tem que orar, porque quem escarnece a palavra de Deus está fazendo a... Deus tem uma referência lá em Salmos. Não assenteis, não estejais na roda dos escarnecedores. Mas Jesus não pregou isso. Eu posso sentar na roda dos pecadores, mas dos escarnecedores não. Porque no pecador é para a gente pegar na mão, é a coisa que Deus mais ama. Tem um hino que eu até sonhei, foi uma coisa muito forte, que fala assim, posso cantar só um trechinho? Claro assim, que pode. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. É isso. Entendeu? E ele falou que veio para os doentes. Os doentes, não para os sãos. Então, nós temos que pegar assim na mão dos pecadores, dos escarnecedores. Não. Porque quem escarnece conhece. Nós vamos lá para Provérbios, já volto na tua pergunta, Grazi. Nós vamos para Provérbios e fala que quando nós estamos orando por pessoas desobedientes são aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem. Quando nós oramos por essas pessoas, nós estamos afrontando a Deus. Entendeu? Então, assim, existe sim, graças a Deus, eu tive se eu não tivesse uma história, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse uma história, talvez eu não estivesse aqui. Exato.
Entendeu? Então, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, cujo propósito é firme. Então, pessoas não são... Hoje, eu não encontro tanta resistência, porque, assim, quando eu comecei lá, em 2010, quando eu estava fazendo ali no Mackenzie, e eu fui a uma empresária e falei, olha, eu tenho tantas horas de estágio, tal. E ela falou para mim assim, você não pode fazer somente comigo? Estágio somente com ela. E daí nasceu realmente um grande trabalho e graças a Deus foi de sucesso e hoje a pessoa está no lugar que ela tinha que estar. E poderia estar bem melhor. Né? Porque assim, é muito difícil a gente fazer uma mentoria e Deus falar para você, olha, a pessoa precisa fazer isso e eu falar para você realmente precisa confiar na minha vida. Então, a resistência hoje para a palavra de Deus não é tanto porque o mundo está precisando disso. As pessoas precisam buscar esse entendimento e esse conhecimento de que Jesus é. E você vê, em nenhum momento, eu fui criada na Igreja Batista, dentro da Igreja Batista. Então, eu estava desde pequenininha, entendeu? Mas eu não falo de religião, eu estou falando da palavra de Deus, entendeu? Que te dá orientação para todos os princípios que você pode e quer viver. Tem um estudo científico americano, inclusive, que fala que quando você lê a Bíblia todos os dias, você fica livre de prostituição, de drogas, você fica livre de diz mais vícios aí, prostituição, drogas. Hoje o celular é um vício muito grande. Pornografia. Então você fica livre. Então se você lê uma vez por semana, você está muito aquém. 2, você já começa a ter uma percepção maior. 3, você já fica esperto. 4, você já fica dentro do que a palavra pode trazer de proteção para a sua vida. Porque te esclarece. Agora eu estou atendendo uma pessoa à distância e ela foi criada no Evangelho, né? Mas muitas coisas aconteceram no decorrer da vida dela e eu sonhei com ela 3 vezes. Uau. 3 vezes seguidas. Eu falei, Jesus, alguma coisa está acontecendo. E o Espírito Santo de Deus falou que me faça isso. Assim eu obedeci. E hoje ela estava frequentando o Espiritismo, nada contra, cada um busca aquilo que conhece. Aquilo que conhece, entendeu? Mas a verdade está em um só, que é Jesus. E eu sonhei, e o Senhor falou para mim assim, faça isso, isso, eu obedeço. Obedeci, dei a instrução, ela está seguindo a risca. Ela tomava remédio para dormir, não toma mais. Ela estava deprimida, não está mais deprimida. Ela foi curada de infecção urinária, lendo a palavra e ouvindo a palavra. Ela nem vai na igreja. Mas é a fé. A fé e a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É como a espada de 2 gumes, mais cortante do que a espada de 2 gumes, que consegue separar osso de medula, alma de espírito. Eu estou falando da palavra de Deus. Então, eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma multiplicadora da palavra de Deus, porque realmente você encontra uma verdade. Jesus é o meu Senhor e Salvador. Ele não é somente um profeta. Ele é o meu Senhor e Salvador. Então, assim, quando eu tenho um cliente, eu especifico, sempre falei, a Graça sabe disso, 50% do meu trabalho é o meu conhecimento. Eu fui estudar. E estudei pra caramba, paguei caríssimo para fazer todos os meus estudos. Mas 50% do meu trabalho é expressão de Deus. Entendeu? Porque é o maior informante que nós temos. Porque se o Senhor fala para mim que você precisa disso, Ele te conhece. Sim. Entendeu? Aí você pode me perguntar, mas como você pode ter certeza que é o Espírito Santo de Deus que te conhece? Testifica. Quem tem o Espírito, testifica com o Espírito. Como é testificar com o Espírito? Eu vou te falar algo e o teu Espírito vai saber se aquilo que eu estou falando para você é a verdade para você. Testifica é você ter a certeza do que eu estou falando é o certo, é o viável para você. Entendo. É o que Deus tem para você. Entendeu? Então, comunhão com Deus é você fechar a tua porta, ler a palavra, conhecer como é que a gente lida com... Como a gente lê a Bíblia,
entendendo os profetas maiores, os menores, os livros proféticos, entendeu? O Pentateuco, o Novo Testamento, as cartas paulinas. Então, você precisa ter esse norte, entendeu? Então, por exemplo, esses 2 coaches que eu estou falando, eles são muito motivacionais, né? E com a palavra de Deus, a gente não é uma questão motivacional. Eu não vou motivar você. Eu vou aplicar algo que vai transformar você. Que você vai encontrar o seu caminho, o seu ideal de vida, tendo sucesso com Deus. E quando você encontra isso, você vai ver as outras pessoas, você não vai ficar preocupado, mas fulano de tal conseguiu isso. Não, eu vou conseguir aquilo que Deus tem para mim. Você deixa de ficar diferencial. preocupado também, né? Você não fica tão ansiosa, porque você se encontra. Exatamente. Você encontra a tua base, você encontra a origem. A origem. Como eu estava falando no dia que a Gabi falou comigo, pela madrugada eu acordei, porque eu sempre acordo, porque eu faço as minhas orações e os meus louvores pela madrugada. Então eu estou acostumada, 3 horas batido ali, 2h30, 3 horas, 3 e pouquinho eu estou acordada. E eu desço na presença do Senhor e vou conversar com Deus. E Deus me deu uma coisa linda que eu falei, Jesus, eu vou inserir isso no meu livro. Em um dos 2 eu vou inserir. Que foi exatamente os processos que a gente passa, por exemplo, nos momentos que Grazi me procurou para poder ajudá-la naquele processo que ela estava falando, e Deus me esclareceu uma coisa. Quando nós passamos pelo deserto, quando Deus nos colocou em deserto para nós nos conhecermos, o que é que a gente precisa aprender neste processo? Nós temos os frutos do Espírito. Isso Deus conversando comigo. Você vai fazer o quê quando você está no deserto? Você vai procurar se conhecer. E para se conhecer, você precisa inserir algumas coisas em você. Né? Os frutos do Espírito é extremamente importante para que você cresça. Mansidão, paz, amor, benignidade, longanimidade, tolerância. Então você vai colocando, você vai inserindo isso em você quando você está no processo do deserto. Quando você está passando por um processo que às vezes você não entende porquê, mas é necessário que você traga coisas, virtudes para dentro de você. Aceitação. Conhecimento. E é só com o Espírito Santo, porque muitas pessoas fazem totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Fica com raiva, mágoa, ódio. Ao contrário. E murmura. Deus me esclareceu isso. Naquele dia que você ligou para mim, você, que coisa linda, Jesus. Aí depois que você passa pelo processo, que você consegue, porque você não é perfeito, aqui não vai ser. Mas você busca parecer com Cristo, porque nós somos criados em imagem e semelhança, certo? Isso é um excelente coach. Presta atenção. Então você insere os frutos do Espírito em você. Como você começa a se conhecer. É autoconhecimento, como vocês estavam falando. Aí você vai colocando, bom, eu tenho paciência, eu tenho amor, eu sou longânima, eu quero que, Senhor, E a situação está aí pra gente provar. Entendeu? Então aí você vai Mas se muitas vezes trabalhar. a gente não enxerga isso. Eu lembro que eu tenho uma... Mas é por isso que eu estou aqui. Eu tenho uma parte do meu treinamento que eu não me esqueço. Que foi... Eu sempre falo isso com as meninas e falei quanto eu pude, sempre que eu posso, que eu sempre tive o problema de receber. Eu sou muito de doar. Eu era muito de doar. Eu tenho trabalhado bastante isso. Eu lembro que a Lisa, ela falou assim, você precisa se desprender desse seu espírito da pobreza. Porque Deus está te trazendo frutos do que você é, do que você faz. Então eu lembro que eu não podia receber, eu queria fazer mais. Eu era merecedora de fazer uma viagem, eu era merecedora de trocar de carro, eu era merecedora de... Então assim, ele foi abrindo, sim, porque Deus está trazendo isso para você, então aceita. E muitas vezes a gente não enxerga. Não enxerga. Não enxerga. Eu acho, eu não mereço. Será que eu mereço? Não. Você consegue ver ao redor, mas você não consegue se enxergar. Então é a virada de chave que a gente sempre busca. Precisa. Exatamente. E é uma coisa que eu guardo para mim. Assim, eu guardo muito isso, porque eu aprendi a aceitar e a receber e a agradecer. Porque se hoje eu tenho a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, porque algumas pessoas sabem das minhas raízes, né? Então, assim, você está aqui, você ter o trabalho, você ter as conexões que você tem,
É muita luta, é muito trabalho, é muito Deus com você. Mas você aceitar também, mas, o meu pai não tem isso, eu tenho que ter isso? Sim, eu tenho que ter isso, porque meu pai lutou para que eu tivesse isso. Mas você aceitar isso é muito difícil. Então, esse divisor também, essa virada de chave, eu encontrei com ela justamente na hora que ela mostrou para mim que eu era merecedora. E muitas vezes Deus está colocando isso para você. Você merece, você trabalha, você faz. Ah, mas eu estou trabalhando para isso? Você está trabalhando, mas não está enxergando. Você chega. E aí vem o direcionamento. Faz todo sentido. E uma coisa que eu quanto mais você consegue se dar o melhor, mas você consegue dar o melhor para o outro. Pronto. Quanto mais você consegue se dar o melhor, mas você consegue dar o melhor para o outro. Quanto mais você se conhece, mais você vai conhecer o outro. E para você conhecer o outro é muito simples. Você só precisa ficar atenta às deficiências e limitações do outro. Você tem que abrir a tua percepção para você entender a limitação e as deficiências do outro. Porque quando você aprende a conhecer isso no outro, você conhece as suas. E aí você, cresce, se descobre. Para você, por exemplo, você disse que cresceu, né, na Batista e tal. Mas o que foi que precisou acontecer para você entender que de fato não era a igreja? Era você ter espiritualidade, você entrar na porta do seu quarto. Precisou acontecer alguma coisa assim específica? E aconteceram várias coisas. Eu sempre tive uma particularidade com Deus desde menina, porque a primeira profecia que eu recebi, eu devia ter o quê? De 9 a 10 anos. Primeira promessa. Eu era muito menina, né? E Deus foi me dando os caminhos. Mas teve em 96, eu fui em um retiro, né? A igreja é de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Então nós não podemos tocar na noiva de Cristo. Nós podemos até, não devemos, mas nós podemos até tocar nas pessoas. Mas na igreja em si, não, porque nós somos a igreja de Cristo, né? Então, em 96 eu tive um retiro ali em Juquitiba, no Vale da Bênção. E eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo de Deus, porque até então eu não conhecia as revelações. Eu não conhecia, não sabia, porque dentro da Igreja Batista tradicional a gente não conhece isso, né? Então, nesse meu contato, nesse retiro, eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo de Deus. E fui saber que dentro da igreja pentecostal existiam as revelações. Então aí foi que eu tive a minha primeira experiência, eu tive um sonho. O Espírito Santo de Deus me visitou, ele me tocou. Ele me tocou e me deu um sonho, eu não esqueço isso. Eu vi um copo, o copo estava cheio de água e naquele copo tinha um anel. O anel, ele não tinha como esse fim. Todos os anéis não têm, o elo não tem como esse fim. Mas ele era o elo e depois subia a pedra, tudo em um só. Era lapidado dessa maneira. A pedra e o anel eram um só. Mas só que ele estava cheio de pintinhas pretas. 96. E eu vi aquele anel e a mão, que essa mão me acompanha desde sempre, a mão do Senhor na minha vida, né? Ele pegou aquele anel, eu vi o anel, ele colocou dentro daquele copo com água. E ali eu entendi que era a minha vida que precisava de algumas limpezas, de alguns consertos. Os pontinhos pretos, para mim, significavam alguns consertos. E assim foi. Então, assim, no momento certo, Deus vai falar para ti o que é melhor para você. Se você buscar atentamente, se dobrar, fazer a vontade dele, porque nada nos protege, não é unção, nada nos protege. O que nos protege de todas as coisas é a obediência a Deus. Sim. É a obediência. Ô Lisa, você falou sobre promessas, profecias. Estamos vivendo um tempo muito calamitoso, né?
nem sei se é essa palavra, mas muito desafiador, com guerras entre nações, e estão se levantando pessoas adorando o próprio Satanás, inimigo, né? Exatamente. Ali em Rio Grande do Sul a gente tem altares, em shows, fazendo portais cultos, abertos, isso. portais abertos. Fala um pouquinho dessas profecias e, na sua opinião, observando tudo isso, você acredita que a gente está no final? Ou entrando no princípio das dores? Eu creio que nós estamos no final. Se com o princípio das dores ou não, se com arrebatamento ou não, nós vamos viver tempos difíceis. Porque eu me lembro que em 96, quando eu descobri que tinha profecia dentro da igreja, que a gente podia ouvir a voz de Deus através de profecias em línguas estranhas, na glossolália, Deus falou muito comigo. E o Senhor falou para mim, porque eu estava aqui em 96, e o Senhor mandou eu voltar para João Pessoa. E eu falei, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. E Deus fechou todas as portas. E quando eu cheguei lá, o Senhor me deu um sonho, entendeu? Que eu era para os últimos tempos. Eu falei, Jesus, últimos tempos, será que eu vou alcançar isso? Lá em João Pessoa. Em João Pessoa, em 96. Né? Em 96, quantos anos tem aí? 28 anos, né? Sim. Então, 28 anos. É tempo. Uma vida com Deus requer tempo de busca, requer tempo para entender o processo, o chamado. Porque quando você tem uma comunhão com Deus, Ele te mostra os caminhos. Ele te diz, não, filha, vai por aqui não. Aconteceu, eu vou contar só uma coisa para vocês, para você entender o que é viver com Deus. A proteção que Deus tem para a tua vida, quando você obedece, busca a presença dEle. E não só para você fazer uma mentoria com alguém, ou levar alguém para os caminhos de Deus. Caminhos de Deus que eu falo é buscar o propósito de Deus. Depois que você conhece a Deus e que busca os propósitos de Deus, dificilmente você vai ficar longe de um lugar, de uma igreja onde você vai buscá-lo para adorá-lo. Dificilmente você vai ficar sem esse lugar. Mas Deus te protege, Deus te guarda. Então, olha que coisa mais linda. Eu estava em uma pessoa, estava saindo para o trabalho. Era umas 8 horas da manhã e eu estava no caminho e eu morava na praia, né? Então, eu pegava o transporte aqui na BR. Então, eu atravessava um pedaço e tinha alguns terrenos baldios. E eu estava indo, trabalho tal, de manhã, tá tranquila, caminhando, de repente para o carro. Eu me lembro como hoje, era um Pajero prata, tinha um motorista, um senhor e uma senhora atrás. E a senhora virou para mim e falou assim, filha, você vai para onde? Eu falei, eu vou para o trabalho. Ela olhou para mim e falou assim, entra aqui que a gente vai te levar. Eu falei assim, mas a senhora nem me conhece. Ela falou assim, mas eu conheço você. Você mora naquele prédio ali. Eu lhe observo. Entra aqui que eu vou te levar no trabalho. E eu fui. Corajosa. Eu fui porque era Você um casal de idoso, né? Você sentiu, né? Eu senti, Deus. realmente Deus. Vai, eu fui. Ótimo. Me deixou na porta do trabalho, agradeci e tal. Dona Graça, nunca esqueço isso. Era esposa de um oftalmologista famoso lá em João Pessoa. Quando 2 dias após, eu fui ao culto. E lá eu encontrei um pastor amigo, né? Um profeta de Deus, um homem de Deus. E o Senhor usou ele e falou para mim, eu te dei um livramento há 2 dias atrás. Tu não estaria viva se não fosse o casal que eu mandei parar para te pegar. Meu Deus. Então, como esse, eu tenho outros grandes testemunhos. Então, assim, a minha vida é com Deus. A minha vida é com Deus. E Ele te preparou para o final dos tempos. Tem me preparado para o final dos tempos, sim. Deus tem me dado sonhos, assim, que às vezes eu fico, Deus, eu não quero mais ver isso, Jesus, mas um dia eu falei, Jesus, eu não quero mais que o Senhor me fale isso, eu não quero ver nada. E o Senhor usou uma profetisa e falou assim, eu te mostro o que eu quiser, quando eu quiser, no tempo que eu quiser. Tu és minha, não é de mais ninguém. Ui, veio. É forte, né? Entendeu? Então, assim, comunhão com Deus. Quanto mais você busca, mas você vai conhecer o projeto que Deus tem para a sua vida.
O projeto que Deus tem para a sua vida é um projeto maravilhoso, menina. Continua buscando. É sobre isso. Continua buscando. Não importa o não de Deus agora, nem o silêncio para você. Não importa. Escute o que eu estou te falando. Não importa. Importa é que você obedeça. Importa é que você cresça. Porque Ele tem um projeto para a tua vida de excelência. Amém. E você sabe disso. É muito interessante, né? A gente busca muito força, né? Para poder continuar. Igual a Gabi falou, o mundo não tá fácil, né? E tem uma coisa muito forte que vem de dentro de casa, a gente aprende, né? E meu pai sempre falou, porque meu pai nasceu na graça, uma religião, e hoje ele é católico cerrado, ele sempre ensinou a gente, né? Em questão, mas ele conheceu os dois lados. O evangélico, ali que ele nasceu, né? Que ele fala na graça, dentro da congregação, e ele lá de casa, ele é a base religiosa que a gente tem dentro da igreja católica também, que é o que a gente aprende. E ele fala que independente da casa do Senhor, o importante é você estar dentro, ouvir a palavra. Então, que seja dentro da sua casa, de joelhos dobrados, ou dentro de uma igreja, ela ser, mas ouvir a palavra, muitas vezes, traz isso, traz o direcionamento. E a Lisa hoje está trazendo muita coisa, não só aqui, eu estou sentindo aqui um clima um pouco mais forte junto com a Pauline aqui, mas eu tenho certeza que ela está tocando o coração de muita gente. Sim. E não é à toa. Amém. Amém. Voltando ali, com a Gabi, a pergunta dela, os tempos realmente são bem difíceis. E o Brasil se prepare, porque vai passar por um processo muito delicado. Porque nós tínhamos... Eu posso falar para vocês, porque eu não escondo isso de ninguém, eu sou de direita. Eu não sou a favor do comunismo, e nem vou discutir religião aqui. Não é esse o nosso intuito. Mas, assim, muitas portais demoníacos estão sendo abertos para o Brasil. Então, nesse tempo de difíceis situações que nós ainda estamos para viver, nós precisamos estar de joelhos dobrados. Nós precisamos estar buscando a Deus com afinco, com dedicação, com responsabilidade. Porque se nós não tivermos a paz que excede todo o entendimento, que a paz que Cristo pode nos dar, nós não vamos suportar o que está por vir. Então, o meu conselho para você é: busca o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque na hora que vier a tribulação, o Espírito Santo de Deus não vai estar para nos consolar. Entendeu? Então, é muito sério. Então, assim, eu louvo a Deus por estar aqui. Amém. Sabe por quê? Porque eu sou a multiplicadora da palavra de Deus. Amém. E aqui é uma promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Eu creio. Porque o Senhor falou para mim que ia me levar às televisões novamente. Né? Então, as portas, quem abre é Deus. Sim. Nunca eu liguei para Deus para poder pedir um favor para Ele. E eu falei assim, e aí ele falou assim: Elisa, muita coisa mudou, nós estamos com o estúdio assim. E eu falei, não acredito, eu tive a semana passada em Boituva e eu fui gravar um podcast. Eu disse, não se preocupe não, que você vai vir aqui. Ô Lisa, a gente está tendo que finalizar, mas eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho referente aos seus livros. Você falou que tem 2 livros, a Gabi mencionou no início, 2 livros que estão aí na fila já, tá na edição, tá ali no forninho. E você falou um deles, né, que tem um título bem forte. Fala um pouquinho desses 2 trabalhos seus, porque a gente está finalizando aqui. E eu tenho certeza que as pessoas vão começar a procurar ali, querem saber. Então fala um pouquinho deles para a gente poder... Eu vou ter a felicidade de vir aqui trazer para vocês Amém, os 2. amém, amém. Então, é o meu testemunho completo, né? Porque a gente fala um podcast um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o livro está todas as informações, tudo que eu passei, tudo que Deus fez, as transformações, as angústias,
a maior experiência que eu tive foi o afastamento do Espírito Santo de Deus da minha vida, e eu me senti sem vida, oca, e eu falei, Deus, eu morri, e eu estou viva, como é isso? Uma loucura. Ao cheiro das águas. Por que ao cheiro das águas? Porque quando Deus me deu esse título, eu estava realmente cortada. Eu estava sem vida, tanto que eu estava tão exausta, eu tive exaustão emocional nas cirurgias. Eu tive, como que a gente chama? Eu acabei de falar, você fala de ansiedade, transtorno da ansiedade. Então eu fiquei exausta, fiquei muito exausta. E logo que passou o período das cirurgias, que eu tive o sonho, que eu fui para Porto Alegre consultar outro oftalmologista e tal, quando eu estive lá, em oração, oraram muito por mim. Mas foi um reforço espiritual extraordinário, porque Deus tem os seus caminhos. Sim. Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa sozinhos, de jeito nenhum. E o que aconteceu? Eu fui, lá eu recebi muita oração, e uma senhora, a qual nós estávamos ali num culto, na cozinha dela, e Deus mostrou para ela em um dia uma árvore cortada, seca. E só oração, oração, e eu pregando. Oração, oração, e eu pregando. Isso foi em setembro e outubro, eu infartei. Tá? E no outro dia que a gente estava na mesma cozinha, que a gente estava jantando e tal, ela teve a mesma visão do tanque, um tanque, e a árvore nascia, crescia, Novamente. nascia, crescia novamente. Então aí Deus me deu o título do livro, Ao Cheiro das Águas, porque a minha vida realmente estava, talvez, finalizando, mas Deus não permitiu por causa do propósito. Então, quando a gente anda pelo propósito, Deus nos eleva e nos dá as oportunidades. E assim aconteceu. Então eu escrevi, fiz esse livro, tá? Um livro bem bonito, inclusive eu tenho o propósito de, eu vou fazer esse livro e eu vou tirar mais 500 livros para poder distribuir nos presídios e nos hospitais. E A Mulher Segundo os Olhos de Deus, eu tenho esse título há muitos anos. E eu comecei a escrever, Deus me deu a palavra, né, que está em Provérbios, que é sobre uma orientação que a mãe do rei Lemuel deu para ele, para que ele pudesse escolher a mulher com quem ele ia casar. Que interessante. Interessantíssimo, né? Porque a gente só conhece aquela parte, mulher virtuosa, quem a achará? Mas aí a gente tem que as orientações do que é ser uma mulher virtuosa. E aí eu comecei a escrevi a parte bíblica toda, né? Graças a Deus, com uma facilidade muito grande, mas Jesus, eu não vou colocar só isso no livro. E eu vou fazer o quê? Como é que eu vou chamar a atenção das pessoas para esse livro? Só a tua palavra? Como é que vai ser? E Deus começou a fazer assim. Aí ele começou a trazer as pessoas que passaram pela minha vida, ele começou a trazer na minha memória. Falando de tal, existem mulheres que assim, 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 existem mulheres assim, 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 existem mulheres assim, 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 sem citar nome de ninguém. Existem mulheres assim, e eu comecei a me divertir. Eu falei assim, Deus, tu não é gente, não. Eu tô curiosa, eu tô curiosa. Mas que bênção. Porque a gente sempre ouve, né, o homem segundo o coração de Deus. Aí você A falou mulher segundo os olhos de Deus. A mulher segundo os olhos de Deus. Então, assim, ele foi me dando essas mulheres, sabe? Eu comecei a colocar, eu disse, mas isso está ficando muito bom. E cada capítulo tem uma oração. Todos os capítulos desses 2 livros têm uma oração. E fala um pouquinho desse. Apresenta esse aqui que já está aí, ó, pra gente. Aqui. Esse livro está no mundo, graças a Deus. Porque Deus nos amou dessa maneira. Eu me lembro que em 2016 eu estava viajando. E Deus falou para mim, 15 dias antes de eu viajar, que Ele ia falar comigo. Aí a gente foi, eu e uma amiga minha, Bebé, nós fomos Portugal, depois fomos Espanha e França. Né? Nós fomos e chegou, eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou com 15 dias, e o Senhor falou que ia falar comigo. Eu falei assim, meu Deus, o dia está acabando. E nós estávamos em Lourdes, na França, e era a procissão da senhora lá, que não é a senhora Aparecida, não. Senhora de Lourdes. Lourdes mesmo, o nome da cidade. Exatamente. Aí eu cheguei lá, aí Verônica falou assim, tu vai querer ir para a procissão, Belém? Ela me chama de Belém. Eu falei assim, não, Bebé, a gente vai para a procissão fazer o quê, Bebé? Aí ela falou assim, então a gente vai jantar e vamos comprar umas lembrancinhas, tá certo? Aí eu fui com ela, a gente andou, não tinha ninguém na cidade, estava todo mundo na procissão.
Voltei para casa pensando, Deus, hoje é o 15º dia. Já está indo para o 16º e o Senhor falou comigo. Quando eu dormi, relaxei, descansei. Lourdes é uma cidade bem interessante, pequena, mas tem um rio que é verde. Os acontecimentos, né? Eu nunca vi uma cidade ter tanto homem na minha vida. Aí, Paulinha. Eu já fui lá, né? Eu já Lourdes, fui lá. Lourdes. Nossa, É Lourdes. Ô, Gabriele! Gabriele! Eu tenho que segurar essas minhas amigas, gente, vocês não têm noção. Lourdes, vá para Lourdes, porque Já fui. ônibus Mas e mais ônibus. Tem que ir no dia da procissão, porque só tem homem na procissão. Tem procissão todo domingo, toda semana. Os solteiros Então. esperando as mulheres. Tô falando pra vocês. Então vá urgente, entendeu? Aí, nós não fomos pra procissão. Aí nós fomos jantar, compramos as lembrancinhas e nós fomos para o hotel. Quando eu cheguei, eu tava relaxada já, né? Eu tinha esquecido que aquele era o 15º dia, porque eu fui me divertir mesmo. E eu sonhei. Eu sonhei e foi um homem falando pra mim, em latim. Ele me deu o título desse livro. Porque Deus nos amou dessa maneira. E vai ter o segundo. Eu vou começar agora. Eu tenho 2 livros. Eu tenho 2 prontos. Esse é meu, dá licença. Tá. Ganhei de presente, gente. Então, eu tenho 2 prontos, tá? Já na edição para impressão. E estou escrevendo 2, né? Sobre todos os meus sonhos. Todas as profecias que Deus me deu ao longo da minha vida. Esse é um. Esse eu não tenho o título ainda, mas eu estou escrevendo sobre as 7 colunas da sabedoria. As 7 colunas da sabedoria. Então eu tenho 2 prontos, 2 iniciados. E para concluir, eu falei para vocês que no deserto, nós vamos para o deserto, Deus nos permite o deserto para nós nos conhecermos e inserir em nós os frutos do Espírito. Sim, foi. Quando você sai do deserto e é aprovado, Deus vai colocar sobre a sua vida os 7 espíritos dele. Essa é outra conversa, tá? Os 7 espíritos dele. Porque aí a gente vai começar a passar a ser imagem e semelhança dele. E lá em Isaías está escrito que os 7 espíritos de Deus. Então, assim, no processo, nós compreendemos e passamos a nos conhecer e inserir os frutos do Espírito. Depois que a gente é aprovado, nós começamos a ter o respaldo da criação de Deus como imagem e semelhança dele, inserindo em nós os 7 espíritos dele, que tem a ver com conhecimento, com entendimento, com temor, com sabedoria. Então, uma busca com Deus é uma aventura, porque você é hoje uma pessoa, você passa por um processo e amanhã você se torna outra pessoa. E assim você vai vivendo várias vidas em uma só. Amém. Vamos voltar para o lançamento dos outros livros. É claro, porque se deixar a gente vai. Gente, é sempre muito bom, porque a gente tem trago profissionais, pessoas que é tanto para compartilhar que a gente não quer ir embora, né? É incrível isso, é muito forte. E a gente só tem a agradecer. Obrigado. Vamos pro jogo das palavras agora. Então é muito simples, a gente vai, cada uma falar uma palavra e você rebate com aquilo que vem do seu coração. Papum, exatamente. Isso. Papife. Paulinho. Sabedoria. Vida. Comunhão. Vida. Deus. Amor. Amém. E é isso, gente. Finalizamos. Pegue lá. Eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Amém. Agradeço a Grazi, Amém. você, Gabi, você, sua linda. Lisa, Muito deixa obrigada. pra gente o seu Contato. Instagram, exatamente, contato seu Instagram, pessoal, onde te encontra ali, qual a sua página. A minha página, eu preciso inclusive abrir, mas é @LisaBelém, Lisa com Z. Lisa Belém, @Lisa Belém. O meu e-mail também é lisabelém@hotmail.com. Meu telefone é 11 97744 4987. Venham caminhar comigo. Amém. Não vão perder nada, ao contrário, vão Amém. ganhar o que tiver de presente de Deus para a tua vida. Você vai caminhar e não cair nos mesmos buracos.
Amém. Finalizamos Obrigado, então, gente. Obrigado. Beijo a todos. Até o final, todos. curta, compartilhe. Exato. Pra essa mensagem chegar em mais pessoas e abençoar a vida de cada vez mais Bênção, pessoas. isso aqui é bênção. Amém. Muito bom.